Obrigado, Gustavo. Todo mundo me ouvindo bem? Sim. Perfeito, então. Combinado. Bom, gente, meu nome é Fabiano. Para quem ainda não me conhece, sou Fabiano Marquerato Portugal. E estou aqui com os meus colegas Fábio e Leonardo para a gente conversar um pouquinho hoje sobre as publicações e as intimações eletrônicas. Fábio, Leonardo, se quiserem já se reapresentarem novamente, eu sei que vocês já estão aqui, figurinhas carimbadas aqui do webinar, mas fiquem à vontade. Pode ir, Leonardo. Então, tá bom. Para quem ainda não acompanhou nenhum webinar, me chamo Leonardo Morales. Eu e o Fábio aí, normalmente estamos fazendo sempre os webinars nós dois. Hoje temos a presença do Fabiano junto aí, que tem muita experiência também na controladoria. Também sou advogado, sou analista de treinamento aqui da Preâmbulo também, então a gente mostra muito do que tem do sistema para acontecer. E em razão de ser advogado, trabalhar em alguns escritórios, a gente tem uma experiência grande aí com publicações, intimações e tudo que a gente vai ver hoje aí, conversar com maior especificidade do próprio Fabiano aí. Pode ir lá, Fábio. Boa tarde a todos aí. E para quem não me conhece ainda, eu sou o Fábio Schiavon, sou consultor aqui da Preâmbulo, né? E hoje, com muita felicidade aí, todos assistindo, muita alegria com o Fabiano aí, passando toda a experiência dele. E iniciando aí, essa experiência dele vai ligar muito com o webinar que a gente fez há 2 semanas atrás. Eu acho que daí nós vamos, depois o Gustavo ali vai passar o link para todo mundo. Eu acho que o grande objetivo hoje de fazer né, de webinar com o Fabiano, mostrando a experiência dele, vai ser importante essa ligação entre o webinar, que a gente mostrou o funcionamento dentro do CPJ, depois eu vou ressaltar um pouquinho a tela principal do CPJ, das minhas atividades, mas o importante é toda essa teoria, essa experiência que tanto o Fabiano e o Leonardo vão passar aqui, ligado à tua funcionalidade dentro do CPJ. Então, os dois webinars hoje vão casar, vão se abraçar para quê? Para você entender a tua rotina, entenda a tua segurança, entenda o que você pode controlar, para onde você vai, o que você quer fazer e assim por diante. Então, muito feliz com né, o Fabiano junto aí, com o Leonardo, e vamos em frente agora, vamos só absorver todo né, esse né, conhecimento desses dois, tá bom? Grande abraço. Vai lá, Obrigado, Fabiano. Fábio. Obrigado, Fábio. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Deixa eu ver se está todo mundo conseguindo enxergar bem a minha tela aqui. Eu vou compartilhar com vocês, então. Pessoal, esse webinar é um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados, porque a gente está aqui hoje com uma pegada um pouquinho mais teórica do que a gente tem sempre nos webinars, né? Hoje a gente vai atrelar aqui o conhecimento do CPJ, do Leonardo, do Fábio, com um pouquinho dessas diferenças entre as publicações e as intimações eletrônicas. E ok, poxa vida, Fabiano, mas eu já conheço, eu sei qual que é a diferença, mas qual que é a nossa intenção aqui? De realmente trazer essas particularidades que acabam ficando um pouco esquecidas durante a nossa jornada, né? Porque a gente acaba tratando as publicações no CPJ, num volume muitas vezes bem grande, e a gente acaba não se atentando para essas diferenças práticas, né, entre a publicação no diário ou no DGEM e a intimação eletrônica no portal, e acaba tratando isso da mesma forma. Então, aqui também a gente vai trazer algumas dicas para que vocês consigam identificar isso bem, para, inclusive, num contato com a Preâmbulo, entender exatamente qual é a questão que está acontecendo, ou no CPJ, ou se é em relação a algum problema de leitura. A gente está aqui para trazer todos os problemas e as soluções possíveis e imagináveis que a Preâmbulo, na parte de publicações, pode trazer para o escritório. Então, o nosso objetivo maior é esse, né? Trazer essas principais diferenças, até porque muitas vezes a gente acaba absorvido aí nessa demanda muito, muito grande de trabalho e acaba não se atentando para essas particularidades. Mais uma vez estamos aqui, eu, o Fábio e o Leonardo, então fiquem muito à vontade para trazer suas dúvidas, suas perguntas. E nós vamos falar aqui basicamente das duas formas mais comuns de intimação, que quais são elas? A no Diário da Justiça, né? Que aqui a gente está falando de duas formas, mas ela é a terceira também, porque tem o DGEM hoje, né? Que é o Diário da Justiça Eletrônica Nacional. E a intimação eletrônica, que é aquela que é feita pelo portal eletrônico de intimações, lá de responsabilidade de cada advogado, com o seu login e sua senha. Então é bem importante que a gente lembre que existem esses 3 caminhos hoje: o Diário da Justiça local do tribunal, o Diário da Justiça Eletrônico Nacional
e a intimação eletrônica que é feita via portal. Então, por isso que a gente tem que estar isso muito claro, porque depois lá na frente, na tela do CPJ, vocês vão perceber que ela entra, né, no CPJ da mesma forma, e a gente vai precisar identificar isso de forma mais correta. Então, nós temos aqui, né, essas principais formas de intimação. A gente não vai entrar hoje na citação eletrônica, não vamos falar disso hoje, porque isso é um tema para um outro webinar, mas a gente vai falar basicamente de Diário da Justiça, do portal do DGEM, que é coordenado pelo CNJ, e pelas intimações eletrônicas, que eu trouxe aqui um exemplo do Projude, né, mas isso se aplica também a outros sistemas. Como é que é a publicação no Diário da Justiça ou no DGEM? Tá? A gente tem um pouquinho de confusão, e é normal essa confusão acontecer, porque hoje, mesmo com o processo eletrônico, existem alguns tribunais que estão publicando no DJE ainda, ou no DJE nacional. Né? Então, o que, que isso representa? Porque por mais que o processo seja eletrônico, algumas publicações saem sim no jornal. Só que esse jornal hoje, ele foi substituído pelo Diário da Justiça Eletrônico ou pelo DGEM, que é basicamente um site onde a gente vai buscar e vai capturar essas publicações que estão em nome do advogado ou que foram eventualmente estão cadastradas para buscar pelo número do processo, mas é importante que a gente lembre que essa publicação ela vai estar disponibilizada num Diário da Justiça eletrônico. Não existe mais o Diário da Justiça físico, como a gente tinha antigamente, que a gente folheava o jornal para conferir se as publicações tinham chego. Então, é a mesma coisa, a ideia é a mesma, é um diário que está disponibilizado hoje na internet e que substituiu aquele diário antigo que era feito no papel. E essa publicação, quer dizer, que é tornar públicos os atos do processo, ela está prevista lá na Lei 11.419 de 2006. E por que, que a gente traz esse fundamento legal? Poxa vida, mas eu preciso entender o porquê, né, o que, que a lei diz em relação à publicação. É interessante, esse material vai ser encaminhado para vocês depois, para que vocês possam consultar. Por que isso? Porque a gente mostra aqui, basicamente, as diferenças entre publicação no diário e intimação eletrônica no portal, elas estão na lei lá de 2006. Então, é muito fácil da gente identificar quando você conhece o fundamento dessa comunicação, o fundamento dessa publicação. Então, vamos lá, no artigo 4º, né? Eu não preciso ler tudo para vocês, mas os tribunais que poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da Rede Mundial de Computadores, na internet, para a publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados. Então, aqui já mostra exatamente, vamos lá no parágrafo 4º, que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Então, são elementos que a gente precisa ter, que a gente precisa olhar para entender o porquê que a gente está com esse webinar aqui para trazer essa diferença da publicação e da intimação eletrônica. Então, vamos lá. Um exemplo de uma publicação no diário. Aparece lá embaixo, né, na publicação, que a data da disponibilização, o número da edição do jornal. Então, é importante que a gente olhe para a publicação sempre com elementos que vão identificar se essa publicação veio, né, exatamente do Diário da Justiça ou do DGEM, e se ela veio do portal eletrônico do advogado. Vocês vão entender isso mais para frente, quando a gente falar um pouquinho desses dois serviços da preâmbulo. Mas é muito importante que a gente consiga, principalmente nós que somos a controladoria, ter esse olhar clínico sobre a publicação, por mais que esteja nesse volume de trabalho grande, olhar e entender qual foi a fonte dessa intimação, para que a gente fique um pouco mais seguro aí também nas tratativas dos prazos. O Diário da Justiça Eletrônico Nacional, ele vai substituir os diários eletrônicos locais dos tribunais. Mas por que que a gente fala que ele vai substituir? A gente trouxe aqui um dos slides falando da abrangência hoje do Diário da Justiça Eletrônico Nacional. Mas vocês sabem que essa modificação demora. Então, existem tribunais que estão atuando com os dois diários. O Diário da Justiça Local e o Diário da Justiça Eletrônico Nacional. E vocês não precisam se preocupar, porque se vocês têm contratado um serviço de publicação, nós da Preâmbulo fazemos essa busca nos dois diários, independentemente dele estar no DGEM ou dele estar no diário local. Então não precisam se preocupar. A única coisa que a gente vai tentar diferenciar aqui para vocês é que o serviço de publicação é um, né, onde a gente vai buscar as informações no diário ou no DGEM. Mas os serviços de andamentos do tipo intimação é um outro tipo de serviço e a gente não pode colocar isso tudo dentro do mesmo bolo.
tá? A intimação eletrônica, né? É aquela intimação que é realizada lá pelo portal eletrônico do advogado, onde você entra lá com usuário e senha, né? E busca as suas intimações lá no portal eletrônico do advogado, ou como alguns sistemas dizem também, aquela mesa do advogado, né? A gente tem que entender que esses sistemas, eles são de responsabilidade do advogado lá, né? Ou da controladoria de buscar essas informações mediante lá o cadastramento do login e senha. É por lá que a Preâmbulo vai buscar os andamentos do tipo intimação que vocês podem receber ou não ali no CPJ 3C. Qual que é a diferença? Nós da Preâmbulo, a gente vai buscar essa intimação eletrônica lá no andamento processual. A gente não vai buscar essa informação na mesa do advogado onde estão os prazos. Por isso que a gente não tem nenhum tipo de problema, a gente não vai abrir o prazo para vocês, não vai entrar nessa função gerencial que é de abrir especificamente os prazos. E esse também, essa intimação eletrônica, ela também foi disciplinada pela mesma lei. Mas por que é importante trazer isso? Porque aqui mostra exatamente o funcionamento do portal eletrônico, né? Onde você vai começar a contar o prazo a partir do momento que você acessar efetivamente essa intimação no portal. Claro, se você não fizer isso dentro dos 10 dias, né, dos 10 dias corridos, que a lei do processo eletrônico nos traz, essa intimação vai ser automaticamente aberta. Mas é importante a gente ressaltar que a Preâmbulo não faz nenhum tipo de abertura de prazo dentro do sistema lá do tribunal. E por que também a gente tem essa dificuldade? Porque como a gente vai buscar esse andamento lá no andamento do processo, a gente usa esse usuário e senha do advogado para fazer essa busca na base dele e não na mesa do advogado. Por isso que a gente aqui já responde algumas perguntas em relação ao segredo de justiça. Né? Por que a gente não vai buscar uma intimação do advogado nos processos em segredo? Porque esse segredo de justiça ele vai e volta, né? O tribunal inclui, o tribunal exclui, e a gente não tem nenhum tipo de ingerência sobre isso. Então é importante que a gente lembre que, por mais que você tenha um serviço de intimação eletrônica, a gente vai colocar aqui depois nas boas práticas, que vocês tenham um fluxo interno de abertura desses painéis para conferir exatamente se as intimações estão ali, né? A gente não vai aqui interferir no fluxo interno de abertura de prazo. É só um serviço alternativo para dizer dentro do CPJ que aquela intimação foi expedida para aquele advogado. Mas é muito importante que a gente lembre que o painel do advogado é de responsabilidade de cada escritório, de cada controladoria, de fazer essa gestão da abertura dos prazos. Então, o que a gente tem aqui de principal intenção, né, desse webinar? Como a publicação no CPJ, ela vai para o módulo de publicações que o Fábio vai mostrar para vocês depois. No evento pub de publicação, alguns escritórios, alguns controllers, muitas vezes até alguns advogados, estão com uma dificuldade de identificar ali qual é exatamente a fonte, né? De onde veio essa publicação? Ela veio do diário? Ela veio do sistema do tribunal, né, do sistema local? Então, é importante que a gente lembre que, por mais que o CPJ trate isso no evento publicação lá dentro do módulo, nós da controladoria, ou nós advogados, ou da secretaria processual que faz o lançamento dos prazos, precisa entender bem essa diferença, porque muitas vezes o prazo, quando vai lá para o advogado, ele vai cumprir independentemente de saber se veio do diário, se veio do portal eletrônico, mas é importante que nós da controladoria tenhamos a exata noção de onde veio, né, qual que foi a fonte dessa informação. Então vamos lá, vamos explicar aqui. Vocês vão receber essas informações, mas é importante que vocês lembrem sempre que no diário eletrônico a informação é inserida no diário que é publicado lá nos dias úteis, né? O servidor lá do tribunal, ele que vai inserir essa informação lá no jornal e geralmente esse jornal é disponibilizado no fim do dia para ser publicado no dia seguinte. Então, nesses casos, os prazos são contados lá com a exclusão, né, do dia do começo e com a inclusão do dia do término. Mas ali, quando eu for mostrar para vocês as diferenças do portal eletrônico, vocês vão entender como é que funciona essa contagem. Já no portal eletrônico, ela é enviado pelo sistema interno do tribunal. E esse sistema interno do tribunal é que precisa ser acessado pelo advogado, mediante usuário e senha,
E daí o escritório quem vai decidir, de acordo com a sua demanda, se vai precisar ser uma demanda diária, semanal, 3 vezes por semana, né? E o escritório vai decidir se a intimação vai ser aberta ali dentro daqueles 10 dias, se ele vai fazer uma gestão do painel do advogado a partir do momento da abertura automática. Isso tudo a gente não tem nenhum tipo de regra pronta. Quem me conhece sabe que eu não gosto de receita de bolo. Quem decide isso é o escritório, é o advogado, né? É a controladoria. Mas a gente precisa entender que os serviços de publicação no diário é uma coisa, os serviços de intimação é outra, porque a fonte é completamente diferente. Vamos lá. Se eventualmente, né, não houver a abertura desse prazo, né, dessa intimação lá no portal eletrônico, você vai ser intimado de forma automática lá pelo sistema. Por isso, gente, que é importante, por mais que você tenha o serviço de andamentos de tipo intimação, né, fornecidos pela Preâmbulo, que o escritório adote um critério de conferência desse painel. Repetindo, a gente não vai buscar essa intimação lá na mesa, lá no painel, a gente vai buscar no andamento. Então vamos pensar se eventualmente, na hora que a gente vai buscar um andamento processual, esse processo entrou em segredo. Ou se houve uma indisponibilidade do tribunal. Vocês sabem bem que esses dias, poucos dias atrás, o Projude mudou o CAPTCHA, mudou a forma do CAPTCHA, né? Então, e vai mudar mais uma vez, está mudando, né? A gente sabe que vai ter autenticação em 2 fatores aí nos próximos dias, que começa em setembro, então a gente vai ter que ficar muito atento a isso. Então é importante que o escritório lembre que esse controle dessa mesa do advogado, desse painel de intimações, ele é interno, tá? Por mais que a gente forneça, a gente garante o andamento do tipo intimação, mas é importante que o escritório faça essa conferência, porque os prazos ali são, né, de cada um dos escritórios. O que fica muito fácil aqui para a gente exemplificar essa diferença, né? A intimação eletrônica, né? É feito o envio, né, do andamento tipo intimação. Você tem 10 dias para abrir, né? Se não abrir, ou se eventualmente você abrir antes, vai começar a contar ali a partir do dia seguinte, né? A tua abertura da intimação no painel. Então, é muito importante que a gente faça essa gestão interna, né? Se vai abrir, se não vai abrir, estabelecer algumas regras. Claro, toda regra tem sua exceção. Vamos lá, nos processos mais estratégicos a gente vai deixar abrir automático, ou nos mais estratégicos a gente vai abrir no 10º dia, mas é importante que a gente entenda que essa ingerência ali, esse controle do que vai ser efetivamente aberto dentro do sistema do tribunal, ele fica a cargo do escritório. Tá? Por mais que a gente fomente a informação de que essa intimação foi expedida. Se eventualmente, né, você resolveu não abrir as intimações, você fez um controle do painel e vai começar a contar o seu prazo ali para cumprimento a partir, né, da leitura automática. Como que isso acontece? Então, 10 dias depois, né, há essa abertura automática do sistema do tribunal, que ele dá início também ali à contagem do prazo processual. Então, vocês vão receber esses slides que vai facilitar um pouco na consulta aí no dia a dia, no caso de dúvida, né? Vamos lá. Aqui tem um exemplo clássico de um andamento processual do tipo intimação, tá? Então, esse que é o serviço que a Preâmbulo fornece mediante o fornecimento de login e senha do advogado, onde você vai receber exatamente ali a expedição da intimação. Então, quando você vai abrir, se vai deixar abrir automático, se não vai abrir, a gente não faz nenhum tipo de trabalho voltado para isso. A gente só informa, né, o andamento processual do tipo intimação nesses processos que são eletrônicos e que ainda tem o painel, né, do próprio tribunal. A gente hoje entrega isso como cortesia, tá? Esse serviço ficou suspenso por uns dias para alguns ajustes, mas a gente precisa lembrar que o serviço de expedição de intimação, como ele não se confunde com o de publicação, ele demanda, né, uma abrangência e uma solicitação à parte do cliente. Então, se eventualmente vocês hoje recebem as publicações, vamos pensar do Tribunal de São Paulo, né, que vocês já contrataram aqui conosco para receber a publicação no diário. Mas aqui no Paraná, vocês querem contratar o serviço
de expedição de intimação do Projude, esse serviço precisa ser contratado, a Preâmbulo precisa ser acionada para começar a entregar esse serviço de andamento do tipo intimação. A gente não pode esquecer que as abrangências, elas são diferentes. A Preâmbulo oferece hoje a abrangência nacional para publicações em Diário da Justiça e no DGEM. Agora, os andamentos do tipo expedição de intimação, você precisa consultar aqui a nossa abrangência, que também está aqui num dos slides, né? Quando, gente, vocês contratam, né, as publicações, vocês contratam ali a Preâmbulo para fazer essa leitura dos diários. O que a gente tem que lembrar? Vamos pensar. O serviço da Preâmbulo, ela é de abrangência nacional, mas eu atuo só no Tribunal do Paraná, por exemplo, e não quero receber publicações do Brasil inteiro. Então, eu vou solicitar só as publicações do Paraná. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos às bases dos processos. Entrou um processo novo de um outro estado, né? Se eventualmente a tua abrangência está realmente contratada, você contratou a abrangência nacional para as publicações, ou se você contratou local, é muito importante que você olhe sempre para a base de processos e comece a pensar de forma mais estratégica para entender, opa, peraí, eu tenho leitura de publicações nesse estado, eu tenho a possibilidade de ter um andamento do tipo intimação, no caso dos tribunais que ainda têm sistemas eletrônicos, então a gente vai ou que ainda fazem a intimação pelo sistema eletrônico, então a gente precisa olhar para isso sempre quando chega um caso novo no escritório. Qual que é a diferença, né, principal aqui? A abrangência nacional para o DJE e para o DGEM. Então, se eventualmente um Tribunal do Paraná, que agora também atua pelo DGEM, mas ainda continua com o DJE local, não precisa se preocupar, porque a abrangência ali serve para os dois. Porém, se houver dúvida, o escritório, né, pode consultar aqui com a nossa equipe a abrangência que contratou, pode ampliar, pode reduzir essa abrangência, mas é importante que tenha realmente esse cuidado. Entrega das publicações em diário dentro do CPJ, né? Então a gente tem essa funcionalidade. É importante que o Fábio depois vai reforçar aqui também quais são as nossas vantagens, né, em relação a essa entrega via web service e a entrega das intimações eletrônicas, daquele andamento tipo intimação dos processos públicos, tá? Então a gente não pode esquecer que esse cuidado, se o processo está em segredo de justiça, se não está, é um cuidado que o escritório tem que ter junto à sua base, né? Porque a gente sabe, muitas vezes o processo foi incluído em segredo por conta de um documento, esse documento foi desentranhado no dia seguinte, já saiu do segredo de novo, então é bem importante que o escritório entenda que esse cuidado, né, precisa partir aí de cada base. E a gente também tem, né, o arquivo XML que pode ser baixado lá no portal das publicações ou que vocês também podem receber no e-mail, né? A gente sempre sugere, né, que você busque essas intimações, se não usar o web service ainda, no portal, para que o e-mail seja utilizado ali para parâmetros de conferência, porque é muito mais fácil, né, de você acionar ali o portal, entrar, baixar o arquivo, né, e ter certeza absoluta que todos os arquivos foram carregados, por exemplo, dentro do seu CPJ, né, e é um risco que você pode correr eventualmente no e-mail se você não, né, carregar todos os arquivos. Por isso que o web service aí pode nos ajudar bastante. O que a gente precisa chamar atenção aqui, né? A gente entrega 100% das publicações em âmbito nacional de tudo aquilo que sai no Diário da Justiça. Porém, o serviço de intimação, por mais que a gente entregue e garanta esse 100%, é muito importante que o escritório adote essa rotina de conferência. Porque é por essa rotina de abertura ali, ou de deixar o processo, o prazo ser aberto automaticamente, que vai contar efetivamente vai começar efetivamente a contagem do prazo processual. A gente não pode esquecer que o serviço de andamento de intimações ele é só um aviso do que aquela intimação foi expedida. Então é bem importante que vocês façam esse controle também dos painéis, né? Como a gente busca, né, essa informação lá no andamento e não na mesa do advogado, reforçando aqui, né, o que vale, né, para a contagem do prazo é a mesa do advogado, é quando você dá o clique ali e toma ciência da intimação.
E nós, da Preâmbulo, não entramos nessa seara. A gente não entra no painel do advogado. A gente só vai lá na base dele, por isso que a gente precisa do usuário e senha, para buscar o andamento tipo intimação, né? Respondendo já essa pergunta, né? A gente não vai na mesa, a gente vai no andamento, por isso que a gente precisa do usuário e senha, que fica aqui dentro da Preâmbulo. Se eu tenho acesso à base, né? Por que a Preâmbulo não traz as intimações dos processos? Mais uma vez, gente, os processos em segredo, eles entram e saem. Então, é algo que a gente não tem como ter ingerência sobre isso, né? Então, é importante que a gente lembre que a gente traz toda a informação dos processos públicos, né? Que estão públicos naquele momento. Trazendo um pouquinho aqui, né, dos principais erros, né, nas publicações ou dos cuidados que a gente tem que ter, né, nas publicações. A gente está aqui com um avião aqui caindo, porque a gente sabe da importância disso, a gente sabe que é um acidente de avião, a gente não quer de jeito nenhum que o escritório perca nenhum tipo de prazo. Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Primeiro, é olhar para a sua base de processos e entender se a tua abrangência de leitura de publicações tá ok, nos estados, nos tribunais, eventualmente nos sistemas que você contratou para o andamento tipo intimação. Leitura equivocadas, eu trouxe até aqui, né, a variação de termos. Quando, vamos pegar o exemplo aqui do Leonardo, que está aqui com a gente. Quando você pede uma leitura em nome do Leonardo Henrique Morales, o nosso sistema vai trazer aqui todas as formas possíveis e imagináveis, né, de como pode sair o nome dele no diário. Então, pode sair Leonardo Morales, pode sair Leonardo H. Morales, pode sair só Leonardo Morales. Então, a gente tem que trazer aqui todas as formas possíveis e imagináveis. Então, eventualmente, pode acontecer do sistema trazer algum tipo de leitura equivocada, né? Principalmente por conta dos homônimos. O nome do Leonardo até é um pouquinho mais difícil de acontecer. Mas vamos pegar, por exemplo, o Dr. José da Silva, né? A gente sabe que pode acontecer, né, da publicação trazer homônimos. Quando isso acontece, a gente parte, né, para as outras soluções. Bloqueio daquele processo, bloqueio daquela comarca quando o escritório não tem, né? Mas a gente acaba sendo muito criterioso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de bloqueio, né? Porque é muito melhor você receber uma publicação, né? Claro, dependendo do volume não dá, né? Mas receber uma informação a mais do que, Deus me livre, não acontecer de não receber algum tipo de informação. As leituras em nome das sociedades são muito pouco utilizadas hoje ainda, porque muitos dos tribunais ainda não se adaptaram a isso, né? Essa leitura em nome da sociedade de advogados ela é permitida desde o CPC de 2015, mas nem todos os tribunais se adaptaram a isso, então ainda continua sendo a intimação em nome do advogado, né? O que pode acontecer também? Não ter um padrão, né, para os pedidos de intimação. Então, a gente sempre recomenda que o escritório adote um padrão para sempre, né, os pedidos de intimação acontecerem da mesma forma. Leituras incompletas, gente. A gente sabe que pode acontecer muitas vezes do texto do jornal tá muito longo, né? Tem um excesso de caracteres. Isso pode acontecer, em especial nas ações, por exemplo, de recuperação judicial ou falência, que tem muito credor, que tem muita parte cadastrada. Então, isso pode eventualmente acontecer, por isso que nessas carteiras a gente tem que dar uma atençãozinha especial. E falhas de conteúdo também, né? Porque aquele texto truncado acontece muito na Justiça do Trabalho, porque a decisão vai inteira para o diário, então nem sempre a publicação consegue ser recortada de forma completa. Quando isso acontece, gente, claro, é muito importante que a gente lembre que a gente precisa olhar lá nos autos a decisão completa, né? Então a gente não pode só contar com a informação que vem na publicação, porque ela vem de forma mais completa possível. Mas se houver, por exemplo, algum erro de digitação no jornal, né, pode ser que o advogado possa ser prejudicado ali. Excesso de e-mails. É muito importante que a gente tente, na medida do possível, usar o web service, usar o portal do advogado para evitar também, né, esse monte de e-mails e publicações. Muitos clientes, né, acabam reclamando um pouquinho, às vezes, do atraso no envio das notas, gente. É muito importante esclarecer que a gente trabalha na medida que os jornais estão disponibilizados.
Então, se houver algum atraso pontual daquele tribunal, consequentemente vai haver um atraso na leitura. Então, é bem importante que a gente reconheça, lembre que a gente depende também da disponibilização do jornal, da disponibilização do site do tribunal. Então, se eventualmente sentiu ali que tem algum problema no site, sentiu que tem algum problema na disponibilização do jornal, consequentemente, pode ocorrer um pequeno atraso ali na leitura, porque isso é decorrência do atraso do tribunal. É muito importante a gente lembrar que a gente precisa conhecer bem a rotina do CPJ, conhecer bem a rotina do web service, ficar muito atento aos erros de fluxo, né? Tomar bastante cuidado com a agenda de segurança que precisa ser consultada. E, claro, olhar, né, reforçando aqui, sempre o sistema do tribunal, né, para confirmar o teor do despacho que foi disponibilizado, confirmar a intimação eletrônica a partir do andamento tipo intimação, e tomar muito cuidado, gente, com bloqueio de nomes, processos diários. Como a gente tem aqui no Paraná um problema sério, né, onde o Tribunal do Paraná adotou o Projude para contagem de prazos, mas também tem, né, o DGEM, né, o Diário da Justiça Eletrônico Nacional, muitos clientes optaram ou tentaram, né, pensaram em optar pelo bloqueio do jornal, porque a informação está no Projude. Mas a gente não sabe até quando essa informação vai continuar no Projude. A gente está lidando com essa duplicidade de intimações hoje, mas isso pode parar e pode, né, voltar a funcionar só o DGEM a qualquer momento. E daí vamos pensar, vamos lá, e se mudou alguém da controladoria? E se isso não está num procedimento? E se isso passa batido e não há um desbloqueio, né? Na hora que isso acabar? Então a gente tem que tomar muito cuidado com bloqueio de nome, de processo, de diário, né? Por isso que a gente sugere, né, o uso da abrangência nacional aí também, né, para as leituras das publicações. Qual que é a abrangência, né, da leitura? Reforçando, abrangência nacional, né, mas você tem que confirmar se eventualmente você escolheu essa abrangência nacional, né? Vai receber as publicações dos processos que tramitam eletronicamente? Se sair no DGEM, sim, vai receber. Se sair no Diário da Justiça normal lá do tribunal, vai receber. E se você tiver também contratado o serviço de intimação para aquele tribunal, você também vai receber. Mas é importante que essa abrangência esteja clara, né? Esteja consultada aí por todo mundo. Voltando aqui, né? A gente tem essa abrangência nacional, mas a gente precisa entender se o escritório optou ou não por ela, tá? Então, se você advoga só no Mato Grosso do Sul, resolveu optar por atuar no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, a gente só vai ler ali para você, na hora da abrangência, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Por isso que, se eventualmente vai advogar no Maranhão, vai começar a advogar no Amazonas, o escritório precisa entender que ele precisa ou confirmar se essa abrangência está nacional já, ou se ele vai precisar contratar isso, né, nesses tribunais aqui com a gente. Então, essas pesquisas, elas abrangem tanto os diários da justiça locais, quanto no DGEM. Saiu num dos dois, não precisa se preocupar. Em relação, gente, às intimações eletrônicas, né? Hoje nós temos no Brasil mais de 50 sistemas disponíveis, né? A gente sabe muito bem, quem está aí na controladoria há muito tempo, sabe que tem tribunal que tem 2, 3 sistemas. Na primeira instância funciona com um, na segunda instância funciona com outro. Então é bem importante que vocês consultem, né, a abrangência desse serviço, porque a gente sabe que isso muda todo dia. E hoje nós temos 43 órgãos, tá? Não vou nem falar aqui de tribunais, porque existem outros órgãos administrativos que aderiram ao DGEM, mas vocês precisam confirmar, né, que a gente atua em todas as frentes, mas de acordo com a abrangência que foi sinalizada lá. Não se preocupem, se você já tinha leitura no Diário do Paraná aqui e ele foi migrado para o DGEM, você vai continuar recebendo as intimações, aliás, as publicações de forma muito assertiva, não precisa se preocupar com isso, tá? Aqui, gente, olha, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe atualizado até ontem. A gente tem todos esses tribunais que já aderiram ao DGEM. E por que eu trouxe essa informação atualizada até ontem? Porque isso pode mudar amanhã, se é que já não mudou, né? De meio-dia para cá. Então é bem importante que a gente lembre que essa agência ela vai mudando todo dia, tá?
As intimações eletrônicas hoje, nós não oferecemos todos os sistemas ainda dos tribunais, tá? Mas temos muitos deles. Então, consulte aqui a nossa equipe se você quer receber ali as intimações eletrônicas, tá? Via cadastro de usuário e senha. Tá? Aqui, Fábio, eu acho que é interessante você mostrar, né, especificamente no CPJ, aonde a gente pode aproveitar melhor, né, do web service, aproveitar melhor do módulo de publicações, quando você tem isso já direto no CPJ, e em especial para identificar aí essa diferença da publicação no diário e da intimação eletrônica. Isso mesmo, Fabiano. Pode deixar a tela ali mesmo, Fabiano. Aquela Posso tela deixar para você? Pode Tá. deixar, pode deixar. Sem problema. Opa. Ressaltando toda essa teoria que o Fabiano passou muito bem aí, e a Bem gente teórico, pode, né? bem teórico, mas é importante por quê? Então, por isso que eu falei no começo que ligar o CPJ, ligar o webinar hoje com o webinar da semana retrasada das intimações vai te ajudar no quê? Quando entrar no web server ali, você compartilhou a tela, Fabiano? Compartilhei, deixa eu ver. Apareceu aí para Compartilha para mim. vocês? Não, para mim não apareceu. Deixa Eu eu compartilhei. compartilhar de novo. Voltar lá para. Pode deixar isso. Pode deixar naquela lá. Vou voltar Então, aqui. enquanto ele vai Aí. falando, qual que é a vantagem? Essa questão do web server, ele vai carregar as publicações dentro do CPJ e ativando o quê? Ativando toda uma organização que existe no CPJ, na organização do teu escritório, nas células e equipes, para quem que eu vou disponibilizar e assim por diante. Para mim não está aparecendo a tela, acho que eu vou compartilhar a minha, veja. Acho Para que mim não está Isso, não compartilhar tá tudo que é aparecendo. melhor. Deixa eu parar de compartilhar aqui, que eu acho que vai ser melhor. Isso, compartilha aqui, vai ficar como estava antes, acho que foi melhor. Tinha compartilhado aquela hora ali. Consegue compartilhar por aí? Deixa eu compartilhar aqui. Tá. Acho que eu compartilho aqui, então. Isso. Aí. Todo mundo tá vendo aí? Sim. Sim. Isso. Então, veja. A questão das publicações dentro do CP, já vou mexer aqui então, já para a gente ver. O que acontece? Quando o web server entrar dentro do sistema, o que vai acontecer? O teor da publicação vai estar aqui para você conhecer da onde que está vindo essa publicação. E conforme a tua organização do evento pub, lá de publicação que o Fabiano falou, que está importando, ele já vai direcionar para alguém o quê? Conforme as tuas células e equipes dentro da publicação. Então veja, toda essa teoria, toda essa organização que você tem no teu escritório, você vai casar as duas coisas. Por quê? Eu tenho lá 2 áreas no meu escritório. A minha publicação é uma controladoria centralizada. Vai tudo para o Fabiano, que o Fabiano recebe tudo e distribui. Mas como que ela distribui? Como que eu consigo agora dar um direcionamento correto dessa publicação, o caminho correto desta publicação dentro do CPJ? Através da entrada pelo web server, que ele vai dizer que a Jéssica vai tratar esta publicação e através da classificação que você padroniza no teu escritório, para quando essa publicação entrar no sistema, eu direcionar o caminho correto dos eventos. Então, essa ideia do que? De toda essa importação do arquivo, de todo esse lançamento, vai estar ligado ao CPJ para quê? Para que eu direcione correto essa publicação. E mesmo que você tenha tenha importação de publicação, ou eu tenha necessidade de lançar uma publicação manual, veio de outro lugar, ou alguma situação específica, não impede que você ative a nova tarefa, a publicação nova, que é através de um processo. Através desse processo, eu vou lançar uma publicação nova, que é o meu evento público, que vai ser lançado para a pessoa, colocando o texto aqui dentro e assim por diante. Qual que é a orientação? Qual que é a lógica de tudo isso, né? Que você vai ter bem mais detalhada no outro webinar. É você receber tudo, se orientar pelo texto, se orientar pela tua classificação e dar o direcionamento correto, né? Então, correto do quê? Do evento, que pode ser uma solicitação, pode ser uma audiência, porque quando você entrar aqui, ele vai selecionando, ele vai entendendo as palavras-chave no sistema e vai dizendo que é uma audiência de conciliação. Então, veja,
Só o ato do web server carregar essas publicações dentro desse texto te dá um direcionamento, te dá uma organização que você arrumou lá atrás. Ou então o controller, ou o advogado, ou como você está trabalhando, vai estar aqui, ó, ligar para cliente, cada um desse um evento. Você padronizou, que você vai direcionar correto para o escritório. Então, não tem como a gente fugir hoje da parte operacional do CPJ junto com essa teoria que o Fabiano falou. Temos que amarrar os dois, tem que estar, um tem que ajudar o outro, continuar visualizando os portais, continuar, mas o que? Dentro do CPJ eu ter o controle, eu ter a noção. O CPJ está te ajudando em o quê? Em otimização, em padronização de informações, mas o último olhar é teu. O último olhar é do Fabiano. O Fabiano tem que olhar lá com cuidado e falar, opa, tá certo. Ou então, eu posso fazer validações aqui dentro da publicação que vai para um gestor. O Fabiano pautou a publicação, lançou. Quem vai dar o aceito, quem vai dar a última atualização? O Leonardo, que é o gestor da área específica trabalhista civil. Então, essa é a ideia hoje de mostrar tudo que traz, tudo que pode ser buscado, né? Mas que vai aparecer no CPJ, você vai dar continuidade do seu trabalho. Mas além dessa continuidade do seu trabalho dentro do CPJ, você vai ter que também ter por volta ter os seus controles. Se eu necessito lançar uma aplicação manualmente, se eu busquei em algum lugar, eu só tenho aqui a notificação, mas eu vou ter que pôr o teor aqui dentro, eu vou colocar na mão. Então, tudo isso tem que trabalhar, né? Então, essa é a ideia mesmo que a gente teve de fazer essa teoria, de mostrar junto com a ligação do CPJ. Então, esses dois webinários ressaltam aqui, depois o nosso amigo Gustavo vai passar o link ali, assistindo os dois webinários mais práticos do nosso Intimações de Publicações. E esse teórico, acho que vai ajudar muito o controle, pessoas que trocam, pessoas que estão novas no escritório, uma função nova, vai ajudar bastante. Quer ressaltar alguma coisa, Fabiano? Perfeito, Fábio. Léo? Bom, dando complemento então a tudo que foi falado aqui, é até difícil falar depois da exposição de vocês dois, porque, pelo De menos da minha nada. parte, espero que para todos também, está sendo bastante esclarecedor. Fabiano na parte prática, Fábio direto no sistema. O que o Fabiano ressaltou várias vezes ali dentro da apresentação dele foi a questão da responsabilidade do advogado. Então é um ponto muito importante mesmo, porque o que ele quis dizer e disse em muitos momentos é que a gente não vai abrir o Projude para você, que a gente não vai abrir qualquer um dos sistemas que sejam necessários ali para a tua atuação e cumprir o teu prazo. É uma responsabilidade que não pode ser atribuída a outra pessoa, senão a você, advogado, a você, o controle do escritório, a pessoa que vai ter essa responsabilidade. A gente até pega em alguns momentos no sistema e coloca isso em umas informações que a gente tenta deixar o mais destacado possível em vermelho, a gente coloca isso de uma forma totalmente aparente ali para demonstrar que essa responsabilidade não é da Preâmbulo. A gente vai lá, busca a publicação, a gente consegue fazer esse filtro, a gente tem a senha de acesso, tudo para entrar e conseguir os dados das intimações que você tem, a gente consegue. Tudo isso a gente faz para facilitar o trabalho de vocês aí no escritório, para conseguir chegar a essa publicação de uma maneira mais facilitada para vocês, tanto no escritório como no próprio CPJ, como o Fábio sinalizou aqui. Realmente, assistir o outro webinar, para quem não viu, é muito importante, porque além da questão do recebimento, que aqui em cima, dentro da tela que o Fábio deixou aberto para mim aqui, eu venho aqui em cima e olho o órgão, que no caso aqui está o Tribunal Regional do Trabalho, da 9ª Região, e junto com isso ele já me mostra a comarca, ele já me mostra quais são os dados que eu teria dentro do meu diário, por exemplo. Então, o próprio sistema, ele está te informando isso, ele está trazendo para você da onde que veio, que você que pediu. Então, tudo isso aqui a gente consegue demonstrar da leitura aqui. Além disso, a gente falou também no outro dia da inteligência artificial que a gente tem nessa parte também. A gente faz ali a seleção de palavras ali para você, já para tentar facilitar o máximo possível a tua utilização do sistema. Tudo isso como forma auxiliar. Então, veja, sempre que a gente vai estar falando do CPJ e falando do sistema, a gente está falando de uma maneira auxiliar ao teu trabalho. Então, fiz ali uma gestão específica. Isso eu e o Fábio estamos tentando reforçar sempre também, Fabiano, nos webinars que a gente está falando, que quanto mais detalhado está a nossa base, melhor vai ser a utilização do sistema. Seja para impressão de um Perfeito. relatório, seja para qualquer coisa que a gente vai utilizar. Não é diferente também para as formas de busca. Fabiano enfatizou bastante ali no finalzinho que eu tenho que ter as minhas formas de busca. Centralize em um advogado, centralize em uma pessoa. A gente às vezes tem alguns problemas com isso aqui, que chega para a gente que, poxa,
tá no nome de um ou de outro e não acaba se perdendo. Outro ponto importante, poxa, a gente é advogado. O Fabiano falou ali que eu vou ter ali, às vezes, o tribunal chegando pelo web service e eu vou ainda colocar as minhas intimações para chegar e eu vou receber isso, às vezes, 2 vezes. Poxa, muito melhor eu receber 2 vezes do que o risco de eu acabar perdendo uma intimação ou mesmo uma publicação, um prazo. Então, isso é bem importante também da gente ressaltar aqui dentro do sistema. Como último ponto aqui que eu gostaria de levantar também, só como complemento também, é a questão Claro. do prazo lá dos 10 dias, para fixar mais uma vez mesmo a questão de como funciona. Poxa, é muito difícil porque às vezes a gente que é advogado, às vezes dentro da empresa mesmo, a gente consegue ver aquilo ali, poxa, a publicação chegou, isso ali já está valendo o prazo do dia seguinte. É lei, gente, a gente sabe que está valendo. Eu vou ter 10 dias para contar. Eu posso fazer uma atualização dentro do sistema para trabalhar com esses 10 dias? Eu até posso fazer isso também. Eu posso ver, como o Fabiano falou, uma questão estratégica ali. Poxa, eu tenho aqueles processos que são mais complexos. Esse eu vou utilizar os 10 dias inteiros. Eu vou deixar abrir automaticamente aquilo ali, porque eu vou ter um tempo a mais. Além dos meus 15 dias úteis, eu tenho 10 dias ali para recorrer. Se fosse uma publicação, veja que você não teria ali os 10 dias, porque já está publicado. No dia seguinte começou a correr o teu prazo. Então é sempre importante, até por uma questão de estratégia do escritório, fazer essa diferenciação. Não somente aqui para utilização, para uma boa utilização do sistema, ou para uma utilização correta do sistema, mas até mesmo para a nossa atuação jurídica, para o peticionamento, para recorrer, para estudar a matéria que eu preciso. Eu recebi uma sentença ali desfavorável que eu vou ter que estudar porque, poxa, essa sentença realmente foi pegada. É uma intimação ou é uma publicação? Tendo isso em vista, eu já vou conseguir ali ter uma visualização de qual vai ser o meu prazo. Eu tenho um tempo a mais, às vezes, para trabalhar nesse processo. Então, tudo isso também vai ajudar aí a ter esse controle. Beleza? Fabiano, mais alguma questão que você queira levantar? Nossa. Não, Léo, achei perfeita a tua consideração e eu acho que vem de encontro também. Eu nem preciso compartilhar de novo a minha tela, mas em relação às dúvidas também que podem surgir em relação à duplicidade de intimações, né? O que vale? É o Projude ou é o Diário da Justiça Eletrônica Nacional? O STJ hoje diz que tem que considerar a intimação eletrônica. Porém, vamos pensar, gente, vamos pensar em quem atua nacionalmente, né? Você vai adotar uma contagem de prazo aqui de um jeito, uma contagem de prazo em São Paulo no outro, né? A gente tem que lembrar que a gente precisa adotar uma cautela, né? E que, na minha opinião, tenho certeza que não é a opinião do Leonardo também, do Fábio também, por que não? Que a gente tem que adotar a contagem mais cautelosa. Né? Então, se eventualmente, o que saiu primeiro, né? O que saiu, o que tem, o que traz de teor de intimação não traz. Vamos pensar que na intimação saiu a publicação no Diário da Justiça Eletrônica aqui do Paraná, saiu a publicação no inteiro teor, completa. Tá? Então você já pode começar a cumprir o prazo porque ela já publicou no diário. E no ProJudice só está expedido, né? Então vamos lá, aonde a gente pode buscar isso, né? Qual seria o caminho mais cauteloso? Claro, cada escritório adota um posicionamento. A gente não está aqui para defender nenhum tipo de posicionamento, mas a gente, né, sugere que sim, se houver algum tipo de duplicidade, que a gente adote, né, a contagem mais cautelosa e, claro, vai de acordo aí também com a estratégia de cada escritório. Então, esses 10 dias, gente, desse tipo andamento, né, expedição da intimação, ele pode ser usado aí de todas as formas possíveis e imagináveis. Lembrando que o Leonardo falou, mas na hora de abrir o prazo, na hora de começar a contar, no prazo que está valendo lá no judiciário, é você que vai abrir lá no seu painel, né? Ou você que vai deixar abrir automaticamente. Mas essa Claro. responsabilidade, né, é do advogado, é do escritório. Ele precisa adotar parâmetros e critérios e metodologias para que isso fique tudo amarrado, né? O Fábio acho que disse isso de uma forma muito legal. O CPJ vai te ajudar a fazer isso também, né? O CPJ não vai trazer essa responsabilidade para ele, porque essa responsabilidade sobre a sua base, né? Se você preencheu lá a matéria correta lá na sua base para poder usar a inteligência artificial de forma correta, essa responsabilidade é sua e a gente está aqui para ajudar de todas as formas possíveis e Sim. imagináveis. Mas essa responsabilidade é de cada escritório, né?
Até porque, né, Fabiano, é uma questão estratégica e, infelizmente, é um problema que a gente tem, não só da Preâmbulo, que tem que tentar trabalhar aí todo dia, como o Fabiano mostrou. A gente tem que atualizar de manhã e de tarde para ter acesso a todos os tribunais para poder fornecer isso para vocês. Porque, infelizmente, o CNJ não consegue colocar um sistema apenas e tudo isso fica acontecendo. Além disso, a gente ainda tem aquela outra questão que, poxa, o Projude, ou dependendo do sistema, ele deixa a gente ver o teor de uma intimação antes mesmo da gente fazer a abertura do prazo. Alguns outros a gente não tem essa possibilidade. Então, até nisso eu vejo uma forma, sabe, estratégica da gente trabalhar a depender do tribunal que está me entregando essa expedição de intimação. Eu estou falando do Projude, por exemplo, o Projude, eu entro lá, eu posso acessar o teor da intimação. Por que que eu vou abrir esse prazo, sendo que eu vou poder depois abrir ele na hora que eu quiser, já tendo esse teor? Dependendo do tipo de sistema que a gente esteja falando, ele mantém em segredo, ele mantém aquilo ali fechado até depois. Então, isso que é mais uma complementação e que também já fica um alerta, né? Poxa, aquele tribunal lá ele não me deixa ver. Então, eu vou deixar transcorrer o tempo ali tranquilo, vou ter que abrir eventualmente. Então, isso é bem tranquilo. Em relação ali, eu acabei até vendo ali já uma pergunta que a gente teve em relação à programação dos 10 dias também. Isso funciona dentro do sistema mesmo também. Quando a gente falou ali do nosso webinar passado, a gente mostrou um pouco a respeito da questão de programação de prazo, vai ficar junto ali com a questão quando a gente fala da contagem que a gente tem desses prazos. Essa questão ali, acho que se o Fábio quiser até dar uma demonstrada, Fábio, consegue dar uma mostradinha ali rapidinho pra gente? O Fábio já te mostra ali, acabei vendo a pergunta antes, a gente já antecipa essa durante a apresentação mesmo. Boa. Beleza. Quiser até falar também, Fábio, fica à vontade. Não, tranquilo, aqui, ó, só deixa eu olhar aqui. Qual que seria a pergunta aqui, Leonardo? Que eu posso estar fazendo aqui? Pode fazer. É a que já entrou no campo ali. A dos 10 dias, a da. Aqui, ó, 10 dias, Gustavo. Ele tá falando Aqui. exatamente. Pode É a ler aí pergunta pra gente. da Jennifer, né? Aham. Leonardo perguntou sobre a possibilidade de programar a contagem dos 10 dias no próprio CPJ. Como isso se dá? Seria criando um novo tipo de contagem na tabela de prazos? Ó, agora isso é com o Fábio, né? O Fábio que é dono e Sim. proprietário do CPJ. Não, já tá com a melhor pessoa para responder a pergunta já. Aqui, deixa eu pegar aqui. Deixa eu só olhar aqui, achar que eu também não. No processual aqui. Uhum. Jennifer, prazer ter você aqui conosco hoje. Isso, e pode estar mandando perguntas para a gente aqui, né? Acho que Opa, falta mais manda brasa. da apresentação. Aí depois da finalzinho da apresentação, eu continuo aqui com as perguntas aí, tá, pessoal? Beleza. Configuração para que montanhas. Não tô lembrando. Agora eu vou. Você lembra, Leonardo? Era no processual ali, né, Leonardo? Aham. Localizar automático, solicitar estimativa dos pedidos. Vou agradecer aqui mais umas figurinhas conhecidas, Maria Fernanda também, quero agradecer pela presença, Maiara, Lígia. Deixa eu ver onde que tá ali, acho que eles mudaram ali. Acho que então vamos deixar essa pergunta para depois, vamos dar Podemos. sequência na Eu vejo apresentação, daí né? certinho, eu Podemos. passo Daí para o Fábio ela a vai... questão dos 10 Isso. dias ali, melhor. Aí o Fabiano vai dar sequência ali à apresentação, depois, Perfeito. terminando, já damos aqui a A sequência. minha, de nossa parte aqui, a apresentação tá ok, acho que a única que ficou por último era a dúvida em relação à duplicidade de intimações, mas a gente pode partir para as perguntas, Gustavo. Então, beleza, vou começar aqui então, tá? A primeira pergunta que a gente teve aqui é da Lígia. Então, ela fala como que ficaria a leitura das intimações eletrônicas do Projude diante das novas determinações de acesso. Então, Lígia, é bem importante a tua pergunta, porque isso vai impactar também nos protocolos, vai impactar em um monte de coisa, né, por conta dessa autenticação em 2 fatores. Então, a nossa área técnica já está estudando isso, né, essa alteração começa no Projude Paraná em setembro, mas a gente aqui agora, até no comecinho de agosto, já quer trazer para vocês uma solução ou uma alternativa para isso. Tá? Porque é uma mudança bem drástica, inclusive para dificultar também um pouquinho aí por conta, dificultar no melhor sentido da palavra, né, para poder se adequar à LGPD, mas a gente vai trazer aqui
se Deus quiser, muito rápido, uma solução para a gente trabalhar isso até setembro. Ela pergunta também de novo, temos contratado a PIL e também a Oyster, né? Que é a leitura das Isso. expedições das intimações eletrônicas. Aí ela pergunta, posso substituir o robô pela Preâmbulo ou estamos falando da mesma coisa? Olha, a gente não está falando exatamente da mesma coisa. Como eu só reforçando aqui, eu acho que o Léo também e o Fábio podem me ajudar com isso. O serviço da Preâmbulo, é de informação, né? Ele vai dar para você o andamento quando ele foi expedido, ele vai trazer também o movimento quando essa intimação foi aberta, mas a Oyster, que é uma empresa parceira nossa, ela traz o teor da intimação e você pode usar a Oyster para ter esse olhar sobre o seu painel de forma muito mais estratégica, onde você vai entrar no seu painel eletrônico via Oyster, onde ali você vai decidir exatamente quais são as intimações que você quer abrir, quais são as intimações que você não quer abrir, quais são as intimações que você quer tomar ciência especificamente, ou outra, as intimações que você vai trazer com o teor, né, dos arquivos, que o serviço hoje de andamento tipo intimação, ele vai só avisar que essa intimação foi expedida. Toda a parte da gestão do painel, se estiver sendo feito pela Oyster, não é a mesma coisa não e vale a pena. Ah, beleza. Uma pergunta da Ana, ela fala, prezados, com relação aos homônios, nós recebemos muitas publicações pelo web service, e em razão do nome do sócio ser bem comum. Diante disso, ignora as publicações anotando, não é nosso. Porém, as mesmas publicações sempre retornam, gerando um baita retrabalho. Vocês teriam alguma sugestão de melhoria? Perfeito. Acho que a gente entra também naquele mesmo critério, né, que o Leonardo comentou, da gente trazer coisas a mais do que não correr o risco de trazer coisas a menos. O que o escritório pode fazer? Entre em contato aqui com a nossa equipe, a Jennifer, a Tati, a Vivi, elas estão aqui à disposição para ajudar. Você pode pedir o bloqueio desses processos, tá? Especificamente. Isso é feito processo a processo. Tá? Então, se eventualmente surgir algum outro processo, aqui nesse caso você disse que está vindo o mesmo processo, então pede o bloqueio, né? Mas o escritório tem que estar ciente de que você não vai mais receber nada daquele processo, né, naquela comarca e em nome daquele advogado. Então é um conjunto de medidas que são tomadas para bloquear. Então vai sair tudo aquilo que sair em nome do advogado Leonardo da comarca de Curitiba com o número daquele processo em específico, você não vai mais receber, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Esse bloqueio precisa ser feito com total ciência do advogado, ciência do escritório, para evitar. A gente não vai bloquear e não sugere que isso seja feito, por exemplo, bloquear Leonardo Morales, porque ele quer receber só Leonardo Henrique Morales, porque cada tribunal não tem, o tribunal também não adota um padrão, mas quando estiver acontecendo um caso de homônimo repetido e que causa retrabalho mesmo, Ana, você tem total razão, dependendo da quantidade, né? Vocês aí do BSRA recebem muita publicação, então é bem interessante fazer esse bloqueio processo a processo. Mas qualquer coisa, qualquer problema, avisa a gente, entra em contato com a nossa equipe, porque a gente vai te auxiliar da forma mais assertiva e trazer a melhor solução para vocês. Ok, tem a pergunta aqui do Daniel, né? Ele pergunta se nessa nova versão do CPJ, quando lançamos alguma tarefa no sistema, tarefa com workflow, conseguimos ajustar a tarefa quando lançada? Na que usamos, uma vez lançada a tarefa do workflow, o campo da edição torna-se imutável, não sendo possível eventual ajuste. Acho que o Fábio vai poder responder essa Certo. pergunta para a gente. Veja, tem as últimas versões que estão fazendo, vai ter a modificação ali de poder mudar a tarefa, mudar o texto da tarefa e tal. Caso você queira mudar a data, daí tem que no próprio fluxo a gente habilita a questão de reagendamento. Aí pode reagendar essa data, que daí vai para dentro do fluxo dizendo, eu quero reagendar, o Leonardo vai autorizar, continua, volta para você o prazo com aquela data reagendada, informando, era dia 22, ficou 23. Você tem que dar uma justificativa também por que você quer reagendar esse prazo. Ok. Daí voltamos de novo para a pergunta ali dos 10 dias, né? Vou até repetir de novo. Ela pergunta, Leonardo, comentou sobre a possibilidade de programar a contagem dos 10 dias no próprio CPJ. Como isso se dá? Seria criando um novo tipo de contagem na tabela de prazos? Será que a gente consegue fazer a demonstração ali agora? Deixa eu dar Vamos ver aqui. É um flagzinho que a gente ativa dentro do CPJ,
que ele vai fazer a contagem dos 10 dias, sabe? Eu vou verificar certinho onde está a contagem ali e eu posso passar para você. Passa seu Ah, e-mail para mim, isso. eu te vejo, É, tá? a gente tem a listagem aqui também com o contato, então, né, em sequência a gente já consegue entrar em contato com você, tá, Jennifer, pra gente estar passando essa informação. Sim. E A gente daqui, também pode, só um instantinho, Gustavo, a gente também pode tá? trazer para todos aí, para não ficar só para ela, essa resposta no próximo webinar. A gente vê tudo certinho, no próximo webinar a gente também já traz isso respondido também. Ok, Também a perfeito. Jennifer trouxe uma tela aqui, eu não sei se isso Perfeito, pode ajudar também. Vamos ver lá. Ela falou que pensou que fosse através do script, daí mandou a tela ali. Não sei se vocês conseguem estar demonstrando. A Jennifer manda super bem de CPJ, viu? Top. Ali no chat, será que vocês conseguem dar uma olhadinha? Seguimos. Para mim não abriu ainda, peraí. E aqui tem todo o pessoal aqui elogiando, a Lígia também falando que entendeu, agradecendo, a Ana também agradecendo, o Daniel também falou que foi perfeito, Maiara também, a galera tá gostando. E se tiverem mais alguma dúvida aí, pessoal, pode estar mandando aí que eu vou dar uma olhada aqui, eu vou ler, né? E daí o pessoal tira todas as suas dúvidas aqui. Pessoal, também, para quem tiver, né, dúvidas em específicos em relação aos serviços, abrangência, fiquem muito à vontade em ligar para a gente. Pode mandar um e-mail também no contato.publicação, né? publicacal@preâmbulo.com.br, que a Tati, a Vivi, a Jennifer estão aqui à disposição para ajudá-los. No que eu puder ajudar também, por favor, me copiem, fabiano.portugal@preâmbulo. Pode ficar muito à vontade em mandar suas dúvidas também para a gente por e-mail, que nós vamos tratando disso também caso a caso e vamos fomentando esse material. Acho que é bem legal essas perguntas, porque a gente vai deixando esse material cada vez mais robusto. E uma novidade aí, logo, logo sai um e-book, tá, sobre publicações e intimações. Então, vocês vão receber também, vão poder baixar esse e-book no nosso site futuramente, para ter isso já como material de apoio no dia a dia aí, no caso de dúvidas. Beleza. Vou pegar aqui e vou compartilhar minha tela rapidinho, só para mostrar ali a tela que ela tinha falado para todo mundo junto também. Essa tela aqui que ela tinha falado dentro da tabela de prazos, no tipo de contagem. Todo mundo está conseguindo ver minha tela aqui? Sim. Sim, Sim. aham. Sim? Então, beleza. E aí, Fábio, será que por aqui a gente conseguiria fazer isso? Não, é um flagzinho lá em configurações preferências, que Seria eles ficam direto, mexendo, né? que eles estão mudando na configuração preferências lá, a gente passa para Aham. eles depois. Tá. Estão Beleza, mexendo, então. Então, é vamos fazer o seguinte. internamente. Acho que vamos É fazer o uma coisa seguinte. ligada, uma coisa vai estar ligada com a outra. Estão mudando a contagem, a configuração lá. Então, beleza. Essa a É, gente fica para responder depois, então. isso, vamos fazer o seguinte, então. Vamos deixar para semana que vem essa dúvida, então, tá, pessoal? E daí, na semana que vem, a gente já começa com essa dúvida, depois a gente começa com a demonstração daí. Fechou? Beleza. Então, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Vou dar sequência aqui, aproveitando também a grande audiência que ainda estamos, né? Estamos com mais de 40 pessoas aqui. Eu falo também sobre o Meetup. Vou estar deixando aqui o link do Meetup que nós vamos estar fazendo ali no mês de agosto, né? Com a presença do Fabiano, né? De É, novo, gente, de de novo novo, comigo, né? né? Então, a Preama está promovendo essa ação mais em homenagem ao Dia dos Advogados mesmo, né? Esse encontro será um bate-papo ali tanto com o Fabiano, que é a nossa presença ali ilustre, também com o Luiz Rachê, que é Head em Educação na Legal Hub, e também vamos contar com a presença especial do Fred Lacerda, onde ele é o diretor jurídico da agência de Curitiba, e Desenvolvimento e Inovação, do Vale do Pinhão, tá? E daí eles vão abordar o tema que é Desfazendo os Mitos da Advocacia. Esse será um evento online gratuito também, tá? Ele acontecerá no dia 11 de agosto, às 16 horas, tá? Então, se vocês quiserem já estar se inscrevendo e não perdendo essa oportunidade, nós vamos estar fazendo todas as postagens em nossas redes sociais mais para frente, né? Na próxima semana, mas já deixando aí o recado, tá bom? Então, só para comentar também que o webinar aqui de hoje, o Conexão CPJ, foi gravado, tá? Então, nós vamos deixar disponível no nosso YouTube, né? No nosso canal do YouTube. Nós estamos com o Preâmbulo Tech. Então, a partir de amanhã já vai estar disponível toda essa gravação, tá? Eu também não posso deixar de esquecer de passar para vocês aqui o outro link, que é do BR Lawyers. Então, nós sempre estamos postando aí conteúdos de inovação jurídica, qualquer tipo de conteúdo, o preâmbulo que está saindo na mídia também, bastante, tá?
Então, vou deixar aqui, quem tiver o interesse de estar entrando no nosso grupo aqui, ficar sabendo das novidades também do CPJ, né? Podem estar entrando ali no nosso grupo no Telegram, tá? E no LinkedIn, Facebook, Instagram, estamos como Preâmbulo Tech. Ok? Acho que ninguém tem mais nada, né, para falar, né? Então, agradeço a presença de todos, tá, pessoal? Como eu também comunico que na semana que vem, que é o dia, terça-feira, dia 3, vamos estar com uma demonstração sobre benefícios e soluções na prática do CPJ 3C, ok? Uma boa tarde a todos aí e abraço para todo mundo, viu, pessoal? Valeu. Obrigado, Obrigado, pessoal, pela gente. presença. Tudo de bom? Tchau, tchau. Obrigado, Até a pessoal. A próxima. gente se vê no dia 11 de agosto.